Olá pessoal, na nossa aula passada nós implementamos o nosso script que movimenta o jogador. Então aqui vamos selecionar a nossa cena, né? Eu acabei não selecionando. E nós implementamos o script behavior, no qual nós conseguimos fazer com que o nosso jogador se movimentasse ou pela inteligência artificial, ou pelo mouse, ou pelo teclado. Então, só para testarmos, olha lá, a última coisa feita, né? Ele se movimentando pela inteligência artificial. Hoje, pessoal, nós vamos fazer o quê? Se nós olharmos o nosso Paddle 1 aqui, ó, nós vamos melhorar o nosso script, pessoal. Como assim melhorar? Ele já está funcionando? Já. Nós vamos editar algumas coisas. Então, primeiro de tudo, pessoal, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou abrir o meu script do Player Behavior e fora da minha classe eu vou criar um tipo de dado chamado enum, onde eu vou definir como Type Player Controller. Esse tipo de dado, pessoal, para que ele serve? É como se fosse uma variável boolean que já aceita um valor pré-determinado, verdadeiro ou falso. Caso vocês queiram saber mais sobre esse tipo de dados, vocês podem acessar o site deflito.com.br e procurar o post relacionado ao tipo de dado enum. Lá vocês vão ver o que é esse enum, como trabalhar em C#, vão ver algumas coisas a mais relacionadas ao tipo de dados enum. Vamos acessar aqui só para vocês verem. Olha lá, esse é o post, pessoal. Então basta acessarem por meio do endereço e fazerem a leitura. Então vamos voltar aqui para o nosso script, pessoal. O que nós vamos fazer? Eu criei um tipo de dado enum chamado Type Player Controller para definir o quê? Que tipo de controle o nosso player vai usar. Se ele vai usar o keyboard, se ele vai usar o mouse, se ele vai usar o toque do celular ou se vai ser por meio da inteligência artificial que vai controlar o nosso jogo. Outra coisa que eu vou colocar aqui também, pessoal, é o que? Além do Type Player Controller, nós vamos colocar aqui, ó, Type Player, tipo do jogador. E aqui eu vou colocar aqui Player 1 ou Player 2. Então pronto. Para nós sabermos se o controle está sendo usado pelo jogador 1 ou pelo jogador 2. E agora aqui, pessoal, nós vamos fazer a seguinte coisa. No player on, eu não vou precisar mais de uma variável desse tipo. Então eu vou fazer o quê? Vou colocar public type player, olha lá. E aqui eu vou colocar type player. Que tipo que é o meu jogador? Então coloquei uma variável pública, pessoal. Poderia ter colocado privado e definido os construtores. E aqui eu vou colocar também public type player controller. Então que tipo que vai ser o controle do meu jogador? Então aqui eu vou definir type player controller. Então olha lá, qual vai ser o tipo do controle do meu jogador? Pronto. Agora as outras variáveis mantêm a velocidade da bola, o topo, o bottom, parte de baixo. No start aqui, pessoal, nós já vamos modificar algumas coisas. Então eu vou até deletar essas duas linhas, tá? E nós não vamos usar mais set player 1 e o set player 2. O que nós podemos fazer é a seguinte coisa. Eu deleto aqui set player. Então vou definir o jogador. E aqui eu vou passar o tipo do meu jogador. Então eu vou vir aqui, olha lá, type player. Vou passar como player. Pronto. Então, agora eu vou fazer a seguinte coisa.
o meu type player, olha lá, vai receber o player. Então, com isso, eu já vou saber se o meu jogador é o jogador 1 ou o jogador 2. E também eu posso fazer o quê? Já aproveitando, um get, olha lá. Para quê, pessoal? Pegar esse jogador, ó, get player. Então, get player, qual é o jogador? Obviamente, essa minha função ela vai retornar um type player e não vai receber nada como parâmetro. Então, aqui eu vou fazer o que? Return type player. Pronto. Caso vocês queiram, pessoal, como eu fiz um método para leitura e escrita, para trabalhar com a propriedade, ou melhor, com dado público, eu poderia até colocar como private, mas eu vou deixar desse jeito. Eu poderia também, pessoal, ao invés de fazer isso, criar dois métodos, um para alterar o valor do type player e um para pegar o valor do type player, eu poderia ter criado uma propriedade para o type player. Mas vamos deixar isso para outra história. Aqui no update, pessoal, nós vamos modificar um pouco o nosso script. O que eu vou fazer? Se o type player for igual a type player, olha lá, ou melhor, não é type player, né? Se o meu type player controller, olha lá, for igual a keyboard, então significa o quê? Que nós vamos fazer o controle por meio do eixo vertical, onde nós vamos executar todas essas linhas que nós já executávamos. Agora, ao invés de usar um else, pessoal, eu vou usar um outro if. Então, se o meu type player controller for igual ao mouse, olha lá, pronto. Então, se for igual ao mouse, o que eu vou fazer? Não vou usar o else. Não vai ser mais também da inteligência artificial. Olha lá. Então, aqui, se for IA controller, eu posso recortar isso aqui. Vou recortar para ficar na memória do computador, que eu vou usar posteriormente. Ctrl X. Então, olha ali. Ou melhor, Ctrl Z. Eu vou usar o else, né? Então, aqui, deixa eu recortar o else. Aqui é se o IA fosse falso, né? Então, se por acaso o nosso controle for o mouse, o que eu vou fazer? Eu vou fazer tudo que nós já fazíamos anteriormente. Pronto. Implementei o meu if. Então, o nosso código, pessoal, vai acabar ficando mais limpo. Ó. Deixa eu colar aqui nosso else, que nós vamos modificá-lo. Então, olha ali, nós vamos modificá-lo. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Se o type player controller for igual a IA controller, então significa que quem vai controlar o jogador vai ser o computador. Então, nós vamos fazer tudo o que havia no nosso else. Pronto. Modificamos o nosso script, pessoal. Ele ficou bem mais limpo e interessante. Então, olha ali, eu tenho uma variável que controla se o meu script está sendo usado pelo jogador 1 ou pelo jogador 2. Tem uma variável que controla que tipo de controle que ele vai usar, se é o keyboard, se é o mouse, se é o celular ou se é a inteligência artificial. Tem os métodos para definirem se é o jogador 1 ou o jogador 2, né, para definir que tipo de jogador é. E no método update, pessoal, nós estamos fazendo o quê? Testando se é por inteligência, se é pelo keyboard, se é pelo mouse, se é pela inteligência artificial. E aqui eu vou deixar já pronto para nós utilizarmos em outra aula o caso do Tout. Então, se for Tout Cell, olha lá, nós vamos implementar isso
quando formos criar a versão para celular. Vou colocar aqui mais tarde. Então pronto, pessoal, melhoramos o nosso script. Qual que é a vantagem disso? Primeiro, olha lá, no nosso Paddle 1, quando eu seleciono ele, aqui, como deixei as variáveis públicas, então eu já posso definir qual é o tipo do jogador. O que eu vou usar? Eu vou usar o mouse. Então olha lá, no 2, o que eu vou usar? No caso, não havia anexado o script, então eu vou anexar o script no Paddle 2. Olha ali. Qual jogador que é? Jogador 2. O que eu vou usar? Vou usar a inteligência artificial. Então, olha ali. Vou dar um play. E agora, reparem que já está funcionando perfeitamente. E nós vamos usar esses scripts no restante do nosso programa, né? Então, deixa eu ver quanto tempo já foi. 11 minutos. Vou finalizar por aqui, pessoal, pois nós já refizemos o nosso script, remodelamos ele já está bem melhor do que estava. Quem gostou da aula, curta e compartilhe. E até a nossa próxima aula, pessoal. Obrigado e até mais.